A minha vida no Canadá, eu fui para o Canadá em 1965. Fui como visitante. O fim de 3 dias depois de estar no Canadá, comecei a trabalhar, mas ainda não tinha o cartão de poder trabalhar. Mas trabalhei era numa pessoa particular e estive lá a trabalhar no asfalto. E isto foi no fim do ano, e depois o asfalto para, porque devido o chão que fica muito duro com a neve, e parei de trabalhar. Fui trabalhar para um lugar que era de cortar ferro e o inverno. Depois veio outra vez o verão e eu fui outra vez para o asfalto, né? E continuei então até fim do ano, que é na época do asfalto, na época quente. E depois comecei a tratar de papéis para me legalizar no Canadá. Porque naquele tempo, segundo diziam lá, no tempo diziam no Canadá que queriam fazer mais uma imigração daqui dos Açores ou de Portugal para o Canadá. Mas como havia muitos miles de visitantes no Canadá, e então pensaram em legalizar os que estavam lá e deixar de fazer a imigração. E então eu fiquei legal, né? Estive lá 3 anos, sempre a trabalhar no asfalto. Sempre. Trabalhava no inverno nas construções e no verão ia trabalhar para o asfalto, né? E estive lá 3 anos sozinho, né? E eu depois via que aquilo era uma vida que para mim já não era boa. Já tinha 33 anos e fazer comida, lavar roupa, passar roupa. Então pensei em arranjar uma mulher para casar, que é esta minha mulher que estava aqui em Santa Maria. A gente éramos vizinhos antes de eu ir para o Canadá, né? E eu escrevi, e então depois a gente começamos a namorar, e ao fim de um ano e tal, a gente casou por procuração. E o meu, eu estava no Canadá, ela estava cá, né? O meu casamento foi nesta ermida. E então depois, o fim de um ano, eu vim cá buscá-la, depois de estar legal no Canadá, né? Eu vim aqui buscá-la, foi para o Canadá, e então a gente ainda lá vivermos mais 10 anos. Ela esteve lá 10 anos ainda comigo. E nasceu lá 2 filhos, um que está no Canadá, que é o mais velho, e este que é o Tony. Veio com 2 anos para aqui. Mas eu, como pensava sempre nisto aqui, em pescar, caçar e essas coisas todas, e estava pensando sempre nisto, e então resolvi vir para aqui. Vim para aqui, tirei papéis canadianos para ficar seguro, senão podia vir e não poder voltar. Fui andando daqui, pois aqui a vida também não foi fácil, porque a gente não tinha água, não tinha luz, não tinha televisão, não tinha nada, e vivia aqui neste lugar muito isolado, né? Mas com o grande gosto que eu tinha e a grande vontade de caçar, pescar e viver na terra onde eu nasci, fui aguentando. Os meus filhos pequeninos também ainda não tinham experiência da vida, lá foram andando até que chegou-se a um ponto de legalizar aqui a minha vida. Estava aqui mesmo bem, porque tinha saúde e fazia o que gostava. Os meus filhos foram crescendo, problema também de transporte para levá-los para a escola, para a vila, para o ciclo, mas lá se arranjou corres, e depois o governo passou a dar corre para vir aqui buscá-los, que a distância era muito grande. E então aí é que parei por cá. Mas como era a vida no dia a dia no Canadá? Você tinha uma casa grande? Como era a vida? Não. Bastante diferente do... Eu nunca tive casa minha lá. Eu sempre só morei sempre numa casa, num apartamento de renda, né? E morei ali porque eu podia ter comprado uma casa. Porque no tempo, em 1968, talvez, 67, 68, uma casa nova, só de uma família, custava $13.000. Hoje, uma casa dessas custa quase $200.000. Mas eu nunca tive vocação para o negócio, para comprar. Que eu podia ter comprado uma casa, mas talvez se tivesse comprado uma casa, criasse mais amor àquilo e talvez não tivesse vindo, né? Mas a minha ideia era sempre vir para cá, e
E foi isso que eu fiz, né? Morei sempre naquele apartamentozinho lá. Lá tivemos os nossos 2 filhos e depois vim para cá. Ficou lá. Mas no Canadá havia luz, havia Tudo no conforto. Canadá, tudo. E aqui não tinha nada. Aqui a gente ia àquela ribeira buscar água para a gente se lavar. Anoitecia, era só escuro, não havia mais nada. Eu ia para a pesca de noite, pescar os sorgos, com a lanternazinha pequenina, com uma velazinha lá dentro, um bocadinho de vela, e eu me lemeava para eu andar nessas rochas, para aqui e para ali, na pesca. De dia, ia pescar outras pescas, ia pescar as vejas, salemas, bicudas, enxovas, isso era peixe que se apanhava de cima d'água, que era peixe de corrique, né? E apanhava muita quantidade de peixe, porque o peixe naquele tempo aqui havia tanta quantidade de peixe, hoje infelizmente há muito pouquinho. Porque os nossos governantes aqui não botaram bem sentido à natureza. Botaram sentido a outras coisas, aqui não, porque vai chegar a ponto de não haver nada. E eu digo muitas vezes que as novas gerações que vierem vão ter pouco para comer. É um problema grande aqui, né? Mas já depois de estar aqui já fui... fui... Um momento. Como era a aldeia dos Anjos nesta altura? Bastante diferente agora? Tão diferente. Se eu ver aquelas casas todas que estão ali para a frente, não havia casas ali. Só havia 2 casas lá à frente. Não, 3 casas lá à frente, né? Isto foi tudo feito depois de estar aqui. Tudo estas casas todas. Porque quando eu cheguei aqui os Anjos já foi aqui há sei lá, uns 70, 80 anos para trás, antes da imigração. Vivia muita gente aqui nesta zona, mas depois a imigração levou quase tudo. Quando eu cheguei aqui só havia 2 famílias, aqui que era nesta casa aqui e numa casinha ali embaixo, né? Não havia mais ninguém. E pronto, eu cheguei aqui e a gente vivia, que aquela ali era uma madrinha minha, a gente convivia muito, isto aqui era um homenzinho que trabalhava no aeroporto, mas a gente não se relacionava muito, e assim foi a minha vida aqui. Foi chegar aqui e ver assim, porque aqui a gente aqui não tinha nada para ir à vila. Eu mesmo nesse tempo não tinha carro, tinha que telefonar um carro de praça para ir comigo lá fazer compras e essas coisas todas. E a vida foi, num sentido, foi difícil. Só que a minha mulher também gostava de estar aqui. E por isso é que a gente passou por cá, parou por cá. Porque se não fosse, talvez a minha mulher não, se ela não quisesse, eu também não estava aqui. Mas ela também gostava de vir, ela gostava muito também de viver independente, não trabalhar por conta de ninguém. Estar a criar os seus filhos dentro da sua vida em casa. E foi isso, foi eu na pesca, que eu gostava de ir na caça, e ela estar em casa a criar os seus filhos, não dar os filhos a criar, porque no Canadá a vida é muito rápida e a gente tem que levar os cordolos da manhãzinha, levar para a casa da pessoa que vai tomar conta deles, e para trás e para diante a gente chega. A vida do Canadá é uma vida que não tem nada a ver com isto. A gente chegava de serviço, tinha sempre que fazer, e é tudo depressa, né? De onde que aqui é tranquilo. A gente aqui trabalhava, chegava-se à noite, descansava-se, mas tudo tranquilamente, porque eu trabalhava por minha conta. Trabalhava nas terras, ia para a pesca, de onde que lá a gente, no serviço que eu trabalhava, era o seguinte, havia uns homens que contratavam os serviços, um tanto, o pé quadrado, e a gente tinha que fazer aquilo em X de horas. Se a gente não fizesse aquilo em X de horas, já o patrão perdia, e a gente tinha que trabalhar com uma rapidez muito grande. E todo aquele que fosse lá trabalhar, que não trabalhasse, ao fim de 2 dias ia para casa. Que ele via logo que eu até meti lá um rapaz, e ele disse, lá o meu patrão, né? Ele diz-me assim: José, tu podes arranjar um homem que tenha vindo há pouco tempo de Portugal. Porquê? Porque os portugueses têm um grande nome no Canadá de trabalhar.
E eu disse, realmente eu arranjei um homem, mas eu não conhecia o homem, se era bom trabalhador, se não era bom trabalhador. Foi para lá e depois aquilo era um serviço que a gente sujava-se muito. E ele não se queria sujar. Chegava-se o fim do dia, o patrão via a gente todos cheios de asfalto e o homenzinho estava limpo. E ele disse, José, eu vou mandar aquele homem para casa. E eu digo, porquê é que o mandas para casa? Ele não é bom trabalhador. Vocês estão todos sujos e ele está limpo é porque ele não trabalha. E realmente o homenzinho, e mandou-o para casa, né? E ele disse, tu, quando é de pedir um homem, arranja um homem como tu. Eu disse, como eu, posso correr Canadá de ponta a ponta, tu não arranjas um homem para trabalhar como eu, porque eu hoje não posso, naquele tempo eu tinha uma condição grande para trabalhar. E quanto mais suava, mais fogo tinha. Porque havia ali canadianos, homens fortíssimos, trabalhou ao pé de mim, trabalhava um bocadinho, se ele pusesse a mão na boca eles morriam. Já não tinham fôlego, e eu não. E foi isso que eu criei nome lá, e felizmente tive lá um nome grande naquela zona, né? Pela minha inteligência de saber bem do serviço, e também por ser um bom trabalhador, porque aquilo é um país, todo aquele que não for bom trabalhador está queimado naquele país. Há ali 3 qualidades de trabalhador. Há o bom trabalhador, há o médio trabalhador e há o mínimo trabalhador, que é o que é malandro. Quando há serviço com fartura, toda a gente trabalha. Quando não há, só quem trabalha os bons. Naquele país, aqui não, aqui já é diferente, já há pedidos, aquele vai para aqui ou vai para ali. Lá não, a gente lá tem que trabalhar. Com o meu filho, quando foi para lá, o mais velho que está ali, disse, Fernão, tu vais para o Canadá, mas tens que ter nome de ser um bom trabalhador, senão estás queimado naquele país. E ele fez isso. Foi um grande trabalhador, hoje felizmente trabalhar numa fábrica, está bem lá, mas o primeiro serviço dele foi o meu serviço no asfalto, na mesma companhia que eu trabalhei lá. E ele gostou imenso dele. Porquê? Porque eu disse-lhe o que era o Canadá. E ele trabalhava. Agora um que vai para lá que não quer trabalhar, ele está perdido. Mas agora você sente-se feliz de estar aqui, nos Anjos? Muito feliz, muito feliz. Eu agora estou tão feliz, que eu até não sei dar santa graças a Deus o meu destino. Porque eu digo muita vez, Deus é que traçou o meu destino. Porque quando eu vim para aqui com aqueles filhos pequeninos, eu nunca pensei no futuro deles. Mas muita gente dizia, tu para onde é que vais? Para Santa Maria, para uma ilha sem futuro com esses filhos pequeninos. E eu nunca pensei nisso. Nunca queria vir pescar, caçar. Eu nunca pensei no futuro deles. No deles, nem no meu. Eu nunca pensei nisso. Eu queria vir para aqui, para me consolar aqui. Mas Deus é que me traçou isso. Que tudo foi aparecendo, sem eu pensar em nada. Sem eu fazer planos, sem eu pensar no futuro. Nada. Tudo foi aparecendo na minha vida. E eu sinto muito feliz. Primeira, porque felizmente a gente tem tido saúde. Segunda, porque os meus filhos arranjaram um bom emprego, que foi sempre o que eu pedi a Deus. Que os meus filhos arranjarem um emprego para viverem bem na vida deles. Felizmente hoje têm um emprego bom de viverem bem. E além disso, são uns bons filhos. Porque há filhos que querem tirar os olhos dos pais, que não ajudam os pais. Eu sacrifiquei muito quando os meus filhos estudaram. O Tony esteve aqui em São Miguel, na Câmara de Comércio, 3 anos. Foi para 2 meses para a França estagiar línguas, francês, alemão e inglês. Esteve lá os 2 ou 3 meses na França. Que ele tirou um curso de turismo. E depois veio para cá o Arnaldo. Já o Tony trabalhava aqui na nave. O Arnaldo também queria tirar um curso. Só que eu não tinha grandes possibilidades de mandar um filho para a universidade. E o Tony já trabalhava na nave, senão o Arnaldo, tu vais, tem o teu curso que eu vou-te ajudar. Quer dizer, eu ajudava quando podia. E o Tony ajudava quando eu não podia. A mandar dinheiro para sabe, porque ele teve 7 anos, um filho na universidade, gasta-se muito dinheiro. Né? E foi isso que foi uma fase da minha vida mais complicada, mas hoje sinto-me feliz porque a melhor coisa que a gente pode dar a uns filhos é estudar, é saber.
porque infelizmente hoje há tantos que podiam estudar, hoje há facilidade para estudar e não estudam, bom, porque não querem ou porque não têm inteligência. Ao regresso na ilha, foi no ano 73. Como era a vida na ilha? Havia diferentes partes? Não, quando eu vim não havia muita diferença ainda não havia, mas já havia um bocadinho de diferença, né? Mas não havia muita diferença ainda. Ainda era mais ou menos aquele ambiente antigo, antes de partir, ainda era mais ou menos as mesmas coisas, carros, por exemplo, havia um casamento, só se via carros de praça, porque carros particulares pouca gente tinha, só os empregados do aeroporto, né? E a vida era mais ou menos aquilo. Depois então é que foi evoluindo, e então evolui mais, foi quando Portugal entrou para a Europa, né? Aí então é que isto deu um avanço. Mas nesta altura ainda sentia-se o movimento do aeroporto, os aviões, tudo isto? Não, quando eu vi já estava no fim, que até vim eles já queriam levar os aviões que passavam aqui de escala para a terceira, né? E a gente viemos no TWA e ficámos na terceira 5 dias porque diziam que o avião não podia aterrar em Santa Maria devido à neve. E a gente tivemos lá 5 dias, já não foi, porque eu tinha um irmão meu que trabalhava de abastecedor na Mobile. Ele disse, porque é que esse avião não veio para aqui? Porque eles têm aterrado aqui com muito pior tempo, porque já os da terceira queriam puxar isto para lá. E foi nesse tempo que levaram isto tudo, a política, levaram para lá e... Para si, o que quer dizer esta paisagem da Baía dos Anjos? Olhando esta paisagem, que lhe vem no pensamento? O meu pensamento, quando eu vejo isto, depois de vir do Canadá, venho a recordar tempos idos. Quando eu era pequenino, os meus 7, 8 anos, vinha trazer uma burrinha ao meu pai, que vinha do mar, para ele ir a cavalo para cima, né? E eu comecei a viver aqui, desde pequenino. E na maneira que eu fui subindo, na vida, na infância, né, fui criando mais amor a isto. Porquê? Porque comecei a pescar com o meu pai. A gente pescava só aqui nesta zona. 8, 9 anos eu já ia com o meu pai pescar, né? E eu fui criando amor a isto, criando amor, que hoje é o bocadinho de Santa Maria que eu gosto mais aqui. Mas não é por estar a viver aqui. Já, quando eu vim, já gostava disto. Desta zona, porque foi a zona que eu me criei sempre à beira-mar. Só houve aqui uma coisa que eu tenho os pena, é de não saber nadar. Meu pai nunca me deixou nadar, ir aprender a nadar no mar, nunca, nem meu pai nem minha mãe. E eu tinha muito respeito a meu pai, e meu pai dizia, se souber que tu tomas banho, eu dou-te uma sova terrível, uma sova de porrada, né? E eu tinha muito respeito a meu pai, nunca aprendi a nadar, e eu tenho pena, porque eu estive na pesca mesmo, antes de ir para o Canadá, depois de vir do Canadá, em lugares tão perigosos, porque sei que aí há água. Era o último minuto de vida. Mas por que não queria que o senhor... Vou-lhe explicar porque tinha medo da gente ficar lá, morrer no mar. Percebe? O meu pai andou quase toda a sua vida no mar, mas ele tinha muito respeito ao mar. O meu pai dizia que quem está no mar dentro de um barco está vendo a sepultura à sua beira. E era esse caso que meu pai não deixava de tomar banho em Rapazote, eu ia para lá tomar banho e depois podia cair ou podia acontecer qualquer coisa e morrer. Né? Mas... E naquele tempo tinha muito respeito a meu pai, não podia seguir outro caminho senão aquele. Mas depois de vir do Canadá, que já tinha filhos, os meus filhos vão saber nadar como peixe, porque eu tinha tanta pena de não saber nadar. E eles sabem. Até o Arnaldo ia aqui para as ondas, com a tábua, a correr naquelas ondas, uma vez o mar levou para a rocha, e ele pegou lá com a cabeça e ainda rachou aqui, a cabeça era na rocha aí. Mas eu nunca os proibi, pequeninos. Havia ali uma piscinazinha pequenina. O Tónio, acho que tinha 4 ou 5 anos. Era dentro disto, né? E os rapazotes maiores estavam ali a tomar banho. E ele vira-se para a mãe, minha mãe quer ver, e atirou-se para dentro da piscina. E a minha mulher é que se atirou lá para ir para a escola, que ele ficou lá no fundo.
Aqui não tinha muita altura de água, mas para ele, que era pequenino, estava coberto de água. Nunca teve medo, nem eu nunca os proibi. Eu nunca disse aos meus filhos, vocês não vão para a beira-mar, porque podem cair ou podem morrer. Nunca, nunca, nunca. Nunca disse isto aos meus filhos, porque eu tinha gosto de eles aprenderem a nadar. E é uma coisa muito má, uns pais, hoje em dia, digam, rapazes, raparigas, vocês sabem nadar. Olha que o saber nadar é saber andar na água. Tu já sabes andar na terra, mas ainda não sabes andar no mar. E é isso que é importante e é isso que eu tenho pena, mas agora, desta idade, já não aprendo. Há quantas pessoas da sua idade que continuam a viver nos Anjos? Da minha idade, só a minha irmã. Mora naquela casa ali que fez, quinta-feira, 87 anos. Demais é tudo mais novo que eu. Não tem ninguém, nem perto mesmo da minha idade. E então as outras casas são casas de gente que vem nos Anjos só durante o verão? Ou... Agora há aqui algumas famílias que moram aqui. Por exemplo, esta casinha aqui, há uma família que mora agora, que não morava, quando eu vim do Canadá não morava ninguém. E aqui para o Porto já tem ali mais 2 ou 3 casas novas, onde moram ali todo o ano. Agora a força das casas é pessoas que só passam aqui a época das férias, a época de verão, e depois vão morar para a vila, uns para a vila, outros para o Porto, né? Bem, uma última pergunta. O que quer dizer para si ser mariense? Para mim isso é uma coisa muito grande para mim. Ser mariense é, para mim, e a maneira de ver a vida, é um nome muito importante. Porque Santa Maria foi a primeira ilha a ser descoberta e este povo de Santa Maria, dizem os das outras ilhas, que eu nunca me apercebi disso, que é o povo mais meigo, mais humilde, mais acolhedor. Não sei. Eu só faço aquilo que está dentro de mim e aquilo que posso, né? Vêm os micalenses aqui, que vão à minha casa, chega uma pessoa à minha casa, que eu nunca a vi na minha vida. Começa a falar comigo, pá, entra para dentro, vais tomar uma cerveja, isto, aquilo. E de onde que em São Miguel e nas outras ilhas eles não fazem isso. Eles primeiro têm que conhecer bem a pessoa quem é, por depois dar a autorização da entrada na sua moradia. E eu aqui não. Não sei se são todos como eu, talvez não. Mas a minha maneira de ver a vida é isso. Por isso eu tenho orgulho nisso, de ser mariense. Porque os marienses hoje têm um nome de ser gente pacata, gente humilde, gente compreendedora, tudo. Já em São Miguel é pessoal mais estrambólicos e mais coisas que fazem, matam pessoas e muitas coisas que há lá em São Miguel. E a gente aqui, felizmente, pode deixar o corre com as chaves lá dentro, aberto. Não aparece nada. De onde que em São Miguel já não se pode fazer isso. Tem que fechar tudo. Por isso eu orgulho-me bem de ser mariense. Apesar de ser uma ilha pobre, mas é uma ilha de povo acolhedor, uma ilha que a gente vive sossegados, uma ilha que não há problemas, uma ilha com um clima bom, que fica mais o sul do arquipélago, é Santa Maria, é um clima melhor, mais seco, né? Só que o problema que a gente temos aqui, o terreno não é tão forte como em São Miguel ou como é nas outras ilhas, né? Aqui é mais rocha e barro. E então aí, mas já lá um ditado que diz num livro, que eu já li já há muitos anos, né? O terreno de Santa Maria é bom para dar, mas é preciso o sol numa mão e a água na outra. Despejar um bocadinho de sol e despejar um bocadinho de água. Quando o ano é temperado, é bom para dar o terreno, mas quando uma vez é só sol, outra vez é só água, não presta. Obrigado. Não, Muito obrigado. não tem nada a agradecer. Talvez